Bolsonaro vai estar fora da corrida presidencial. Você acha que Bolsonaro fora, teremos eleições legítimas ano que vem? Porque o Moraes ele vai se fortificar se isso se verificar. Eu estou respondendo ao inquérito. Então, decretação do exílio aqui ad eterno. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Eu queria fazer aqui um agradecimento especial ao pessoal do Rumble. Se você não sabe, o Rumble é a plataforma de vídeos que promove a liberdade de expressão. Eles lutaram contra a censura das Big Tech e agora estão lutando com força contra a censura do Alexandre de Moraes no Brasil. O Rumble, junto com a Trump Media, são empresas coligadas, são as empresas que entraram com uma ação em corte federal americana contra o Alexandre de Moraes, pedindo danos morais, inclusive, na pessoa física. Agora, imediatamente antes da gente entrar no ar, pouco antes da gente entrar no ar, não foi nem combinado, porque ele não está aqui, o CEO do Rumble, meu querido amigo Chris Pavlovski, fez um tweet, né? Vou chamar de tweet, um post no X, dizendo o seguinte: Brasil, olha que bacana, falando do Brasil, eu ainda estou lutando pelos seus direitos humanos. O Rumble vai voltar e a liberdade de expressão vai vencer. Talvez tome algum tempo, mas nós somos incansáveis. Mas eu sou incansável. E realmente o Chris Pavlovski tem sido um gigante na defesa da liberdade de expressão no Brasil. O Alexandre de Moraes chamou de criminoso, né? Você pode chamar o Alexandre de Moraes de fugitivo porque ele foi intimado e não compareceu, né? Não deu resposta aqui, até onde eu sei, às autoridades americanas. Pelo menos foragido. Fugitivo, foragido, porque ele interrompeu a delação do Cid. Primeiro que é bizarro, né? Não foi delação, minto, foi em sede de interrogatório, mas antes ele tinha participado da delação, algo que é proibido em lei, né? O juiz participar da delação do réu, mas quando começou a transmitir a audiência de instrução e julgamento no STF, o Moraes ele interrompeu o Cid, quando o Cid mencionou Paulo Figueiredo, para dizer o seguinte: Paulo Figueiredo é um foragido da justiça. Só que você nunca foi citado. Nunca foi. O Moraes já foi citado e não respondeu. Então, eu acho que já vale, né, botar o Moraes foragido aí, ou fugitivo, como quiser, né, da justiça americana. Ele realmente foragido, né? Porque já existe uma... No conceito dele, né? No Xandiquistão. Pelo menos no conceito dele. Mas ele, eu diria que é melhor ser foragido da justiça brasileira do que da americana. É difícil colar esse papo dizendo que o Brasil vive uma democracia e os Estados Unidos é que tá fazendo uma ditadura, né? Uma lawfare contra ele, coitado. A juíza trampista da Justiça Federal da Flórida. E o pior é que na Flórida o processo está na mão de uma pessoa que, se não me engano, foi indicada pelo... Foi Bush ou pelo Clinton? Acho que foi pelo Bush. Foi pelo Bush, eu acho. Foi pelo Bush. Tá complicado dizer que o Bush é extrema-direita também. Bom, nós temos aqui, vamos ter algumas coisas aqui. Para vocês utilizarem o Rumble, vocês não conseguem sem uma VPN. Porque o Rumble segue bloqueado no Brasil desde fevereiro, porque se recusou, foi a única empresa de Big Tech que efetivamente se recusou a cumprir as ordens do Alexandre de Moraes. A palavra do Chris Pavlovski não está apenas nos tweets dele, ele está gastando uma fortuna com advogado para ir atrás do Alexandre de Moraes e está arcando com a empresa dele, está fora do Brasil. Se Google e Meta tivessem metade da coragem que o Chris Pavlovski tem, o Brasil já tinha melhorado, porque eu sempre digo isso, as redes sociais têm um poder gigantesco, né? Muito dos problemas que a gente está vivendo no Brasil vieram das redes sociais terem, aos poucos, capitulado, cedendo, aquilo que a gente fala sempre, né? Você tá sempre... Essa estratégia do apaziguamento é uma estratégia que você vai cedendo, até que, como diz o Ronald Reagan no Time for Choosing, até que existe um ultimato final, e aí você... A rendição é um ato meramente formal, porque você já foi derrotado na sua alma, né? Então as Big Tech cederam em todos os momentos às medidas absurdas do Alexandre de Moraes,
têm uma responsabilidade enorme e poderiam ser. Imagina o que aconteceria, Eduardo, sem o Google no Brasil, sem o Facebook no Brasil. Sim, complicado você até conseguir imaginar, porque hoje não é só uma rede de interação social, né? Faz parte do comércio, do business, de muita gente. Certamente seria muito complicado. Eu tenho certeza que, eu não sei se vai entrar na pauta agora, mas falando nessa questão de complicações econômicas, né? Muita gente falando, poxa, Eduardo, mas vocês aí com as tarifas, vocês acabam prejudicando o empresariado brasileiro e etc. Então, primeiro, eu estava esclarecendo as pessoas que numa ditadura ninguém enriquece, né? Eu acho que não vale a pena e não é o desejo dos brasileiros que a gente trabalhe eternamente pagando altos impostos para sustentar as viagens aí da Lula na lua de mel com a Janja, para financiar todo o aparato de comunicação do PT, né, para ficar defendendo terroristas, para você mandar avião da FAB com combustível e avião e servidor pago com o nosso dinheiro para pegar a corrupta condenada no Peru. Isso sim, uma clara intervenção no judiciário de outro país, sem falar na foto que o Lula tirou segurando plaquinha de Cristina Kirchner livre lá na Argentina. Então, visando quebrar as pernas desse sistema, acabar com a lawfare, resgatar a nossa democracia, a gente recorreu ao exterior. Porque no Brasil já não tem mais ferramentas de você lutar contra isso. Respeito, mas não tem como levar em consideração as pessoas que dizem que temos que resolver os problemas do Brasil internamente. No Brasil já não existe nada interno. Você pega o meu caso, por exemplo, antes de devolver a palavra aqui para o Paulo. O próprio PGR falou que as minhas atividades aqui nos Estados Unidos são legais. E o Alexandre de Moraes, no mesmo dia, arquivou o pedido do Lindbergh e do PT para caçar o meu passaporte. Por que eles fizeram isso? Porque eles não queriam me dar o label, o frame, o rótulo de perseguido. Ô Eduardo, pode voltar para o Brasil. Alguns colegas até aconselharam, agora você volta para o Brasil. Aí eu falei, não, você não entendeu nada do jogo ainda. E 2 meses após esse fato, o que ocorreu? O Marco Rubio, né, respondendo a uma entrevista ao congressista Corey Mills, disse que provavelmente aplicaria sanções ao Moraes, sendo que eu e o deputado Felipe Barros nos encontramos com esse deputado que fez a pergunta uma semana antes. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Antes, o Corey Mills. Ato contínuo, foi aberto um inquérito contra mim, falando que reiteradamente eu tenho tido uma conduta contra, né, conspirando com os americanos, ou seja, considerando os Estados Unidos uma organização criminosa, eu estaria conspirando contra eles, contra a soberania nacional. Resta saber qual soberania. Mas isso daí mostra que, do dia para a noite, o sistema pode mudar a narrativa, pode abrir um novo inquérito contra você, o Moraes tem a caneta lá na mão dele, ele faz o que ele quiser. Então é para evitar esse tipo de situação, onde um deputado tem a livre possibilidade de exercer a sua função, que não tem que fazer uma discussão de pauta com seus colegas antes de subir a tribuna da Câmara para saber o que ele pode ou não falar. Eu fui investigado, Cabo Gilberto foi investigado, Marcel Van Hatten também. Ou melhor, estamos sendo investigados. O meu caso acabou indo parar num PAD dentro da PF. Mas isso tudo para dizer o seguinte: o que nós estamos fazendo aqui, a gente sabe que existem sacrifícios a serem feitos. Nós sabemos que existem efeitos colaterais e não é desejável que o Brasil sofra com tarifas grandiosas, as maiores do mundo, né, aplicadas pelo Trump recentemente. Mas a diferença do Brasil para o resto do mundo é que o resto do mundo está sentando numa mesa para negociar economia. E o Brasil tem um conteúdo do judiciário do Alexandre de Moraes. Aos interessados em resolver o problema, a pauta número 1 de vocês é anistia ampla, geral e restrita. Porque é o único caminho para se abrir uma mesa de negociação. Eu queria que, se possível, o Paulo desse um feedback para a audiência sobre as nossas reuniões, o que a gente tem escutado dentro aqui do State Department. Pro final da live. Falar esse é marqueteiro, hein? Pô, isso aqui. Tá certo. Você pega a cereja do bolo, você bota no final. Eu tenho, antes, agora... Mas é importante. Vou tirar o chapéu de Paulo Figueiredo, seu amigo aqui, e vou botar o chapéu de Paulo Figueiredo, agora jornalista, e te fazer umas perguntas um pouco mais desconfortáveis. Ontem, seu pai deu 2 entrevistas, o presidente Jair Bolsonaro deu 2 entrevistas, uma no Poder 360 e uma na CNN Brasil. Eu particularmente gostei muito da entrevista da CNN Brasil.
mas ele falou muito sobre você e teve uma postura diferente nas duas. O que você achou das entrevistas? Na primeira entrevista ele teve um ponto que chamou a atenção da imprensa, quando ele chamou ali, falou... Eu acho até que ele se expressou mal, como às vezes ele faz, que ele falou, não, meu filho ainda é imaturo, tem 40 anos, é imaturo. O que você achou dessa entrevista? Fala aqui um pouco sobre isso. Na verdade causa um desconforto, né? Porque quando você fala nessa questão, parece que desvaloriza o trabalho aqui. E para resolver a situação, eu entrei em contato com meu pai. A gente bateu um papo, a gente conversou, né? Passamos inclusive pelo tema Tarcísio, que acho que deve fazer outra pergunta, já que você falou que vai fazer pergunta incômoda aí, né? O jornalista Paulo Figueiredo. Mas ele valoriza o nosso trabalho aqui. Ele também tem, né? O coração fica apertado devido a essa questão tarifária, mas todos entendem que esse remédio amargo ele só pode surtir efeito agora. Se você no futuro, por exemplo, o Trump agora, vamos dar um exemplo verdadeiro. Rússia. O Trump está querendo colocar adiante uma nova rodada de sanções contra a Rússia. A Rússia que já está totalmente isolada e já sofreu muito mais medidas intervencionistas do que a tarifa morais de 50% do Brasil. O chanceler da Rússia, o Lavrov, o que ele respondeu? Ele falou, estamos preparados para mais sanções, isso não é novidade para a gente, ou seja, ele faz isso porque na Rússia já existe um regime consolidado. Se o Trump aumentar as tarifas contra a Venezuela, né, ou sancionar pessoas do regime do Nicolás Maduro, da narcoditadura, isso não vai surtir tanto efeito. Por quê? Porque o regime já está instalado, ele já não tem outra saída. O que nós queremos para o Brasil é aplicar essas medidas, sim, sanções, prezado general Mourão, elas são medidas consideradas do gênero, né, ações diplomáticas, para que o Brasil não chegue a um ponto de consolidação do regime. Se você retirar os Estados Unidos, se você retirar o Trump da equação, o que vai acontecer? Primeiro, né, e principal pauta, que é a pauta de direitos humanos. Essas velhinhas, essas pessoas que nunca pisaram numa delegacia, que nunca, muitas delas, pegaram numa arma e não foram apreendidas sequer com armas, acusadas de um golpe de Estado sem armas, algo bizarro, né, que o mundo não comenta, porque não houve realmente uma investida para se tomar o Estado, seria impossível, por mais que o coração das pessoas tivesse revoltado com o resultado daquelas, entre aspas, da eleição de 2022, essas pessoas continuarão presas. Bolsonaro vai estar fora da corrida presidencial. Você acha que Bolsonaro fora teremos eleições legítimas ano que vem? Porque o Moraes ele vai se fortificar se isso se verificar. Eu estou respondendo ao inquérito. Então, decretação do exílio aqui ad eterno. Vocês acham que pessoas... Pense no nome da direita que você gosta e que está pleiteando ir para o Senado ano que vem. Uma pessoa que com certeza você sabe que votaria a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Essa pessoa vai ficar inelegível. Essa pessoa não vai ter as contas dela eleitoral aprovada. Porque não precisa mais de motivo nesse país para você trazer esse tipo de condenação. Então o Brasil vai ser mergulhado num regime igual ao da Venezuela. Já vai ser difícil fazer campanha, porque se a gente reclamou de 100 perfis derrubados em 2022 pelo TSE de Moraes, onde ele deu a missão e a missão dada foi a missão cumprida, se reclamamos disso, imagine com os milhares de juízes, eu não sei agora se são 1.800 juízes que temos no Brasil, ou 18 mil, devem ser 1.800. Cerca de... Não, 18 mil. 18 mil? É. Meu Deus, 18 mil? Todos eles serão um Alexandre de Moraes em potencial para atuar nas redes sociais na eleição de 2022. A esquerda já tem a bancada de advogados, influencers feita, remunerada com dinheiro dos nossos impostos, e a isso a imprensa não chama de gabinete do ódio, nem de milícia digital, para fazer o ativismo de denunciar as plataformas, qualquer postagem que alguém de direita faça em favor dos nossos candidatos. Então, nesse cenário totalmente factual, totalmente possível, não há que se falar em democracia. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua.
Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.